Uma das coisas que você tem que ter mais cuidado quando está lidando com as ações declaratórias é a réplica à contestação. E nesse vídeo eu vou estar te ensinando na prática como apresentar com os cuidados necessários, com os requisitos necessários, uma réplica à contestação eficiente. Aproveita você que está chegando nesse exato momento. Isso mesmo, deixa o seu like aqui, isso é bem importante para o crescimento do nosso canal. Deixa o seu like, seu joinha. Aproveita também, se inscreve. Constantemente nós estamos fazendo dicas incríveis sobre direito civil, sobre empréstimos consignados, sobre uso capião, inventário e tantos outros temas tão relevantes para a advocacia e para a sua carreira. Então aproveita nesse exato momento, deixa o seu like, se inscreve em nosso canal e vem comigo para esse tema bem interessante. Réplica à contestação diante de ações declaratórias de inexistência de débito. O que é isso? Como isso se dá? O que a gente precisa fazer para estar envolvido nesse cenário? Pessoal, a réplica à contestação é a oportunidade do advogado promovente, do provavelmente você, no caso seu cliente, venha se manifestar sobre a contestação apresentada pelo banco. Você precisa entender, quando a gente está falando de ação declaratória de inexistência de débito voltado para empréstimos consignados, a gente tem alguns parâmetros. O primeiro parâmetro nessa ação, você pede a devolução das quantias indevidamente descontadas. Segundo é que, claro, essas cobranças que têm sido realizadas mês a mês sejam cessadas. Então, certas cobranças pede a devolução dobrada desses valores que foram retirados. E claro, pessoal, dano moral, afinal, alguém foi lá, pegou os dados do seu cliente, pegou a documentação do seu cliente, fez um empréstimo consignado no nome dele, pior ainda, mês a mês esse empréstimo tem sido descontado do seu benefício, de seu salário, então nada mais justo que um dano moral. Então, 3 parâmetros: cessão das cobranças. Segundo parâmetro, que os valores sejam devolvidos de forma dobrada. E terceiro parâmetro, a condenação a título de danos morais. Esses são os parâmetros que você vai trabalhar dentro de uma ação, dentro da petição inicial. Preste atenção que a gente já chega na réplica. Dentro de uma petição inicial. E para isso eu preciso provar algumas coisas. O que eu vou provar? Primeiramente, o extrato bancário que tem sido descontado mês a mês, lá R$100, R$200, R$50, enfim, aquele valor para pagar esse empréstimo consignado. Como é consignado, pessoal, então é descontado diretamente na folha de pagamento. Segundo parâmetro que a gente precisa também analisar aqui nesse momento é o extrato do meu INSS, saber quanto é que foi esse empréstimo, quando começou os descontos desse empréstimo, o que aconteceu nesse intervalo. Então você vai apresentar isso na petição inicial. E o que acontece? Vai ser naturalmente intimado o banco promovido para que apresente a contestação. E é aqui onde a sua réplica começa a tomar forma. Por quê? É muito provável, isso acontece na imensa maioria dos clientes, que eles não tenham sequer o contrato onde foi assinado o empréstimo. Só foi feito o empréstimo lá de bolo mesmo, foi feito em nome dele, e eles não têm contrato, não tem nada, só tem esses descontos. Então é provável que o banco, quando venha na contestação, apresente alguns documentos interessantes para o deslindar da causa. E o principal deles é os extratos também bancários, para ver se bate os extratos do promovente com o do promovido, e o contrato do empréstimo. Quando você vai fazer um empréstimo, você precisa de um contrato explicando taxa de juros, número de desconto, valor total, custo efetivo total e, claro, gente, as assinaturas. Você não pode fazer um empréstimo à torta e à direita, não. As assinaturas daquela pessoa que está contratando, no caso, o promovente, no caso, o seu cliente. E é aqui onde a primeira estratégia começa a ser trabalhada. Gente, se o banco, primeiro cenário, nem sequer trouxe esse contrato, você já pode até apresentar em réplica o segundo argumento, porque esse banco não apresentou o contrato, então é um contrato fraudulento, sequer foi realizado o contrato. Se por um acaso ele apresentou o contrato de realização desse empréstimo consignado, vale a pena você analisar primeiramente a formatação dos valores. Qual foi o valor? Se o valor contratado corresponde aos descontos realizados, qual é o custo efetivo total desse empréstimo? Um exemplo, eu peguei um empréstimo de R$8.000, vou pagar R$17.000. E mais ainda, as assinaturas. Configurar se as assinaturas correspondem à realidade, se as assinaturas correspondem ao documento lá do seu cliente. Vale uma ressalva sobre réplica à contestação. A réplica à contestação ela tem um objetivo. O objetivo de uma réplica à contestação é derrubar as preliminares apresentadas pelo banco. Então, uma das coisas que você vai fazer, claro, seja ilegitimidade de agir, seja gratuidade judiciária, derrubar as preliminares, mas não só termine nisso. Feita o ataque às preliminares apresentadas em contestação, comece a entrar já nesse mérito, sim. Não perca a oportunidade de deslumbrar o mérito da causa. Entrar e falar um exemplo, como eu estava falando, sobre o contrato.
Olha só, a assinatura que está no contrato juntado pelo banco difere da assinatura do documento na petição inicial. Não é a mesma assinatura. Uma coisa que eu já vi muitas e muitas vezes, pessoal. Isso é clássico desse tipo de ação, sobre esses estelionatos, sobre esses golpes que acontecem. Pessoal, o documento, a identidade do seu cliente é completamente diferente. Porque o que o banco faz? Quando ele junta o respectivo contrato em sede de contestação, ele não só junta o contrato, como junta a documentação que foi entregue na confecção do contrato. RG, CPF lá, sua carteirinha de identidade. E o que acontece? Às vezes, gente, os dados da carteira de identidade são bem parecidos, mas o número difere. Já vi uma letra do nome diferir. Eu já vi uma data, às vezes nasceu em 1996 e 87, diferiu. Tudo isso pode acontecer. Então, olha a documentação, vê se primeiramente a assinatura do documento do seu cliente corresponde à assinatura do documento juntado pelo banco. Verifica se os dados na carteira de identidade que o banco juntou correspondem de fato ao seu cliente. Eu já vi que todos os dados batiam, só que a foto era diferente, a fotinha da identidade. Então, tudo isso você precisa ter essa atenção para dizer, olha, doutor juiz, esse documento é diferente. Isso é a primeira coisa. Já vi outro cenário na juntada desse contrato. Vocês conseguem entender que na época o contrato é bem importante, não é? Outra coisa que foi juntada nesse contrato, não tinha assinatura, ou foi assinado por um terceiro, ou, olha a dica importantíssima, assinado, né, nem assinado, né, onde só foi colocada digital e uma assinatura por terceiro lá. Então, em exemplo, chega aqui o contrato, parte analfabeta, não sabe assinar, obviamente, então foi lá e o que, ó, só tinha digital e alguém às vezes escreve ao redor, assinado por arroba fulano de tal e beltrano de tal. Enfim, não cumpriu o requisito, mas principalmente do contrato de empréstimo consignado. Você precisa ter alguém lúcido, você precisa ter alguém que esteja ciente do que está fazendo, o valor que está sendo apresentado, quanto vai pagar, número de parcelas, e uma digital não vai resolver. Então, olha a assinatura, olha os dados do documento, foto, isso, a foto da carteira de identidade. Já vi todos os dados estarem perfeitos, mas a foto era diferente. Suficiente para provar a fraude que foi um terceiro que realizou. Porque, gente, em uma réplica de contestação, você tem um enfoque ainda maior, trazido na petição inicial e agora corroborado. É provar o seguinte, que não foi o seu cliente que realizou aquilo, foi um terceiro, foi fulano, beltrano, cicraninho, um terceiro que realizou o respectivo empréstimo. Uma vez isso provado, ok, seguirá essa sentença se precisar especificar provas, ou mesmo depois disso, a sentença de mérito. E isso eu explico em muita profundidade dentro do meu curso sobre ações declaratórias de inexistência de débito voltado para os empréstimos consignados. A oportunidade de você aprender em loco todo o passo a passo dessas ações tão importantes para a advocacia. Para você conhecer o meu curso, você vai clicar aqui embaixo agora mesmo na descrição desse vídeo, que vai ter um link. Estou te esperando nessa super oportunidade do meu curso de ação declaratória de inexistência de débito. Clica agora mesmo na descrição, clica no link e vem comigo.